Olá, esse é o canal Denúncias SH e atendendo a pedidos, hoje eu quero falar sobre um assunto que tem por título Jesus, o triunfo do demiurgo. Hoje eu quero falar a respeito de Jesus. Na sabedoria hiperbórea, a gente fala muito do demiurgo, né? Sobre expor quem é o demiurgo, mostrar às claras quem ele é. E as pessoas, quando percebem quem é o demiurgo, e a Bíblia mostra isso claramente, né? Ali está bem claro, bem explícito o perfil de psicopata, de serial killer, matador de inocentes, de animais, de crianças e tal. Então, quando as pessoas se deparam com essa realidade, esse lado mal do demiurgo, elas não assustam tanto quanto em relação a Jesus. Porque o demiurgo é explícito na Bíblia, o lado perverso dele, né? Inclusive tem dois vídeos no canal aí que tem por tema o grande engano mundial e a origem do mal, onde eu vou falar detalhadamente, mostrando versículos bíblicos, esse lado mal do demiurgo, né? Do Jeová, do Deus bíblico, né? Então, agora quando as pessoas se deparam com Jesus, né, que Jesus, esse Jesus bíblico, ele é uma farsa, que ele é um plágio, que ele faz mal para o nosso espírito, as pessoas se assustam, as pessoas ficam abaladas em suas estruturas emocionais almáticas, né? É, esse fato, né, dessa realidade desse Jesus demiúrgico, né, traz medo, temor, sensação de estar sendo infiel por rejeitar a Jesus, injusto, ingrato, né? A pessoa tem a sensação de estar sendo desobediente, né, colocando em jogo a sua salvação, que foi tão bem conquistada por Jesus, pelo sacrifício, pela morte de Jesus na cruz, né? Então, alguns têm perturbações a ponto de terem pesadelos, de terem angústias diversas, né? E assim, coisas semelhantes a essas, né? Coisas das emoções da alma, né? E não é de admirar não, porque a alma, ela é a própria extensão do demiurgo em nós. Então, quando a alma se vê é, suas ligações com o demiurgo comprometidas, ela vai gerar mesmo perturbações, ela vai se levantar contra nós, né? Pois bem, o meu propósito aqui então é trazer luz sobre esse assunto. E eu coloquei como tema isso, né? Jesus, o triunfo do demiurgo. Eu quero só deixar claro aqui que o vídeo que eu estou gravando é só fragmentos da verdade. Se você realmente deseja despertar, se libertar, conhecer a verdade nua e crua sobre o tema e outros assuntos, eu aconselho você a ler o livro O Mistério de Belicena Wilke, né? Esse livro vai lhe garantir o despertar do grande engano. E esse livro do Belicena Wilke eu disponibilizo o PDF dele gratuito, né? O mesmo você vai poder ter, né, o PDF através do WhatsApp ou Telegram, e você pode solicitar através do número que vai aparecer agora aqui na tela do vídeo ou na descrição do vídeo, né? Mas é isso daí. Vem comigo nesta aventura do despertar do grande engano. Tem algumas pessoas que me perguntam: poxa vida, mas você não crê na Bíblia e usa muito a Bíblia. Eu não creio que a Bíblia seja regra de verdade e de moral absoluta. Como eu já disse várias vezes, a Bíblia ela tem verdades e mentiras. Então, verdade mais mentira é igual a engano. Não teria como ser só verdade
e enganar com a verdade, e nem ser só mentira e enganar com a mentira. Tem que misturar os dois. Então, misturando resulta em engano. Então, a Bíblia precisa de ter fragmentos da verdade, né? Então, eu gosto de usar ela, mas também porque eu gosto de alcançar o público que é conhecedor da Bíblia, né? O público que é religioso ou que abandonou a religião, né? Então, eu vou usar aqui vários versículos bíblicos. Eu quero deixar isso daqui claro, né? E mostrar a minha visão, a minha interpretação, né, sobre os versículos bíblicos. Eu percebo que tem, assim, na religião, em várias igrejas que eu já passei, né, é um lado, assim, que é convenientemente interpretado a Bíblia. Um lado manipulado, né, para os segundo os interesses dos líderes, né, e de quem está ali guiando o rebanho, né? Então, muitos interpretam a Bíblia diferente um dos outros. Não há uma concordância na interpretação bíblica entre as religiões diferentes, né? E religiões também, mesmo as religiões semelhantes também, há interpretações diferentes. Eu já fui do meio evangélico e eu sei muito bem isso. Então tem um ramo de igreja que crê de alguma forma, outra crê de outra, outra interpreta um texto diferentemente da outra. Então, até no meio religioso não há concordância em interpretações bíblicas. E eu percebo assim, o lado que eu vejo também, que é estranho, né? Então, se o texto que a pessoa está lendo, se ele tem soa bem, né? Se é legal, é um texto joia, então as pessoas interpretam ele como literal. Se o texto que a pessoa está lendo, estudando, se ele soa mal, se é algo assim que vai soar mal aos seus ouvidos, então eles dizem, esse aqui está fora de contexto, a gente tem que ler todo o contexto, né? E também tem aqueles que dizem, né, se o texto soa muito terrível, né, terrível demais, então eles jogam para o lado de ser uma metáfora. Então, deixando de lado assim esse lado manipulador, tendencioso, religioso, doutrinário, devocional, de lado, né, eu quero expor aqui a minha opinião. Não quero desrespeitar ninguém, não é esse meu propósito, mas expor a minha opinião. Na Bíblia, Jeová, ou Demiurgo, ou Deus bíblico, ele faz uma promessa a um personagem bíblico, o qual ele escolheu para ser o pai de numerosas nações. E não somente esse personagem, mas a descendência do personagem, o povo do qual descende esse personagem. O Demiurgo lhe faz uma promessa, lá em Gênesis capítulo 17, no versículo 1 até o 4, mais ou menos. O Demiurgo faz-lhe uma promessa, e a promessa é o seguinte, né? Versículo 1: Sendo, pois, o escolhido da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, ser perfeito. E aí vai seguindo o texto, ele vai falando que vai fazer uma aliança, que vai multiplicar ele grandiosamente, tal, 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 tal. Aí lá no versículo 4 diz o seguinte: Quanto a mim, Deus falando, né? O Demiurgo, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Né? Lá na Bíblia King James atualizada, eu acho que é assim que pronuncia mesmo, o versículo 4 lá está assim: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. Então, o Demiurgo faz a promessa a esse escolhido dele e ao povo que descende desse escolhido dele. Falou: olha, eu vou te dar numerosas nações. E quando fala de nações aqui, nós entendemos como países, né? Então, o Demiurgo falou: olha, eu vou te entregar grandes quantidades de países em sua mão e na mão da sua descendência. Você terá essas nações. Essa é a aliança que eu faço contigo. Agora, aquele povo do qual descendia
aquele servo do demiurgo não era um povo muito dado à guerra, não era povo valente, não era um povo guerreiro, não era um povo assim hábil na guerra. E não era um povo muito numeroso, a ponto de tomar domínio e conquistar numerosas nações. Eles eram um povo assim mais dado à negociação, a comércio, a empréstimos, a juros, usura, essas coisas. Nisso, o demiurgo ele tem uma grande sacada para resolver essa situação de entregar numerosas nações nas mãos desse povo. Qual que é a grande sacada dele? A grande sacada dele é enviar um ser, um servo dele, um representante dele, que pode-se dizer não somente representante, mas o próprio demiurgo encarnado, a ponto de que esse ser tornaria as nações débeis, fracas. Esse ser, ele, ao invés de dominar as nações na base da espada, da força, da violência, da guerra, né? Esse ser iria dominar de outra maneira. Então, esse personagem que eu estou falando é nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus foi a grande estratégia de entrega das nações aos dominadores. Como? Amansando o espírito guerreiro de todos os povos das nações, as quais eles iriam dominar. Então, às vezes você pergunta, né, como Jesus pode ser algo ruim, né? Como Jesus pode alguém que falava do amor, falava de bondade, falava de, de cuidado do próximo, né? Como que esse Jesus pode ser alguém ruim, né? Pode ser alguém nocivo para o nosso espírito hiperbóreo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: mas o que se une, ou melhor, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. Jesus veio ensinar os homens a serem um só espírito com o demiurgo. Jesus veio ensinar aos espíritos guerreiros se prostrarem e se entregarem a Deus. Com esse versículo, a pessoa se aproximando do Senhor e sendo um só espírito com o Senhor, em outras partes, ela deixa de ser ela mesma. Ela perde a individualidade dela. Ela perde o espírito, a essência, o profundo da verdade que é ela, o que significa ela mesma. Ela deixa de ser ela. Jesus vem ensinar isso. Então, eu já percebi os servos do demiurgo, de Jesus, os adoradores, né? E até mesmo na época que eu participava da religião, né? Orações expressando palavras que demonstrava o anular de si mesmo, o anular a sua vontade, o anular o seu eu, o anular os seus sonhos, o anular a sua força e enaltecer a força de Jesus, a força de Jeová, né? As músicas, né, são músicas que levam a isso, as pregações levam a isso, aos servos dizerem que não são nada, que são fracos, que são incapazes, que são pecadores, mas Deus e Jesus é tudo, é o mais, eles são tudo naquela pessoa. Então, aonde está o mal que eu vejo nisso? O mal é que você deixa de ser você. Você se anula. Você passa a excluir a sua individualidade, a sua essência.
Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Veja bem, renuncie-se a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Quer dizer, você não vai viver o que você é. Você vai se renunciar. Você vai se anular. Você vai acabar com a sua individualidade, com a sua essência. Agora é Jesus que vive em você. Está percebendo aí a grande sacada de Jeová para entregar as nações ao servo dele, à descendência do servo dele? Primeiro, os guerreiros começaram a ser anulados. Veja lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veja o que diz esse versículo. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, quer dizer, Jesus, né? O qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Percebe aqui? A pessoa não vive mais ela. Mas quem vai viver nela é Jesus, é outro ser, é o demiurgo. Ela vai se anular, ela vai acabar com sua individualidade, acabar com o seu espírito de guerreiro, de verdadeiro, de único, de individual, de essência, né? Então, isso é ensinado em todas as religiões, para os religiosos, né? Que você ser você mesmo, você ter sua individualidade, isso é pecado, isso é impureza. Você não deve viver a sua vontade, você não deve viver os seus sonhos, você não deve viver os seus desejos, você não deve dar valor nos seus impulsos espirituais de valentia, de rebeldia, de vontade. A sua vontade tem que ser submetida a Jesus, submetida a Jeová, submetida à vontade dele, não à sua, né? Então, isso vai excluindo a individualidade dos espíritos, dos guerreiros. E o guerreiro que tem um perfil de lobo, um perfil de valente, de voraz, de rebelde, de insubmissão, de não humilhação, de não aceitação de pastoreio, não aceitação de liderança sobre ele, que é um perfil de lobo, ele deixa de ter esse perfil de lobo e passa a ter um perfil de dócil, submisso, que se deixa conduzir por um rebanho, que se deixa conduzir por um pastor, que se deixa apacentar, que se deixa cuidar, ser cuidado por esse pastor, né? Então ele não vai mais morder, ele vai ficar calado diante da indignação, ele vai se deixar domesticar, ele vai viver uma vida de limitações dentro do curral sagrado, né? Ele vai se deixar ser abusado e ele vai se tornar uma ovelha que se deixa tosquear a sua lã, uma ovelha que aceita imposições, uma ovelha que aceita bem a dor, o sofrimento, a pobreza, a tristeza. Então ele vai se tornar a ovelha, o espírito de lobo, de guerreiro, deixou de ser esse espírito de guerreiro e passou a ser um espírito de ovelha. Jesus veio para isso, para ovelhizar as nações, para acabar com o espírito guerreiro. Então, já que eu não posso vencê-los na base da guerra, na base da força, da honra, da valentia, então eu os torno fracos, débeis, ovelhas que se submetem ao grande pastor dominador de todas as nações. Assim como a ovelha é para o mundo físico, assim é o ser que se submete a Jesus e ao demiurgo. E não somente a Jesus e ao demiurgo, mas ao sistema dominador deles, criado e mantido pelo povo dominador do demiurgo, pelo povo dominador de Jesus, através do quê? Do sistema religioso, do sistema político, do sistema histórico, né, de informação da história mentiroso, né, do sistema financeiro, o sistema educacional, midiático. Todos esses sistemas estão na mão do povo que é chamado pelo nome do demiurgo. Esse povo
que descendia daquele servo que o demiurgo prometeu às nações. E através desses sistemas, o mundo inteiro está dominado. Eles que dominam os sistemas gerais do mundo. Então, como eu já disse, Jesus foi essa grande sacada. Através de Jesus, amansou os lobos, transformando eles em ovelha. E tem outra questão, né? Que poucas pessoas sabem. Jesus, ele não morreu fisicamente, como diz as Escrituras. Segundo a sabedoria hiperbórea, Jesus ele é um mestre ascenso da fraternidade branca. Para você saber o que é a fraternidade branca, você vai ter que ler os escritos da sabedoria hiperbórea, principalmente o Mistério de Belicena Vilca. Então Jesus ele retornou para Shambhala e lá ele está, ele não morreu numa cruz. E tem uma energia que emana dele, essa energia que emana dele impulsiona a evolução cultural humana. E essa energia, ela leva os homens a ser um tal de homem que nós chamamos o homem de barro, que é o homem dominado pelos dominadores. E nós vamos ler alguns versículos que vai falar sobre essa questão do homem ser o homem de barro. Então, Jesus, que está lá em Shambhala, ele faz isso através do que nós chamamos raio geotopocêntrico, que espalha sobre a superfície da Terra e sobe pela coluna vertebral do homem e vai até a esfera emotiva do cérebro dele. E esse é um dos apegos que as pessoas têm mais forte a respeito de Jesus, porque toca na emoção da pessoa. Às vezes você mostra por A mais B porque Jesus é nocivo ao seu espírito, mas a emoção delas está afetada, está dominada. Então, hoje, né, a gente vê através essas dominação, esses sistemas de dominação desses dominadores do demiurgo, né? Nós vemos aquela questão da crença universal na igualdade, que é um engano, né? Na democracia, que é outro engano, no sentimentalismo, né? As pessoas têm que dar valor ao sentimental, à alma dela, à dor dela, né? Aos direitos facilitados. Tudo isso vem como pacote dessa dominação deles, né? Então, o povo dominador do demiurgo impôs isso às nações. Os povos, guerreiros, lobos do mundo inteiro se tornaram ovelha. Então esse Jesus, esse coração de Jesus, né, que você vê nos quadros aí pintado, o coração sangrento de Jesus, né, a paixão de Jesus, esses argumentos, eles voltam para a área emocional, para a alma, para a piedade, para a comiseração, para a fraternidade pacifista, o amor a todas as coisas criadas, a matéria, né? O amor ao universo criado pelo demiurgo, né? Então, isso tudo faz parte da dominação, né? Os guerreiros rebeldes, valentes e de perfil de lobos se transformam em ovelhas inofensivas, em gados, em peixe, né? Peixe é outro símbolo que a Bíblia usa para as pessoas, né? Peixe foi feito para se comer, né? Ovelha também foi feito para se comer também. Então, eles são levados à sujeição, à humildade passiva, né? E assim vai seguindo o domínio desses caras. Então, aquele guerreiro que era valente, que era valoroso, que preferia a morte física do que se submeter, se humilhar, se curvar, né? se despojar do seu eu, do seu espírito de valentia, ele hoje é aquele cara que se curva de joelhos, coloca a boca no chão, as nádegas para cima e implora e adora ao
cria a dor ao demiurgo e ao seu Jesus, né? Implora a misericórdia, o amparo, a proteção e coisas semelhantes a essa. Então, nada louvável para guerreiros essa atitude. Guerreiros não se dobra. Guerreiro, ele pode quebrar, mas ele não se dobra. Ele pode morrer, mas ele não se submete. Esse espírito guerreiro foi ofuscado, foi apagado, foi ovelizado, né? Essa é a grande estratégia, o grande triunfo do demiurgo. Entregar os povos guerreiros aos dominadores. Então, gente, eu percebo isso a respeito de Jesus. E isso não é falado, isso não é mostrado. Esse lado, poucas pessoas conseguem ver. Mas os escritos da sabedoria hiperbórea nos traz muito bem como que isso funciona, como que essas coisas acontecem, né? Através dos bancos, das mídias, dos meios de comunicação, todo o sistema, né, que eu já falei. Então, a imagem da águia também, né? O espírito, a águia representa o espírito, né? Então trocam a águia pela pombinha da paz. Então hoje não enaltece a águia altiva, orgulhosa dos guerreiros, mas sim enaltece aquela pombinha humilde, a pombinha da paz, que não quer guerra, que não quer se levantar, que aceita humildemente todas as imposições que é feita nelas, o cordeirinho obediente, a pombinha obediente, o peixinho pronto para ser comido, para ser alimentado, né? Todo um sistema que denigre, que destrói, que acaba com o espírito guerreiro, né? Nega o espírito guerreiro das pessoas, dos valentes, das nações, né? A troco do amor à criação, da passividade cordeira, da confiança plena no Deus demiurgo, Jeová, Satanás e o seu Jesus que veio aí para completar a obra, né? Então hoje é dado valor à penitência, à remissão dos pecados, ao medo, ao temor do inferno, ao temor de uma vida longe da salvação, do céu, né? E por conta disso, ovelizando a cada vez mais os guerreiros. Ser lobo ou ser ovelha? Eis a questão. Você escolhe. Vamos ver o significado de lobo. O que a Bíblia fala a respeito de lobo? O lobo é bem reprovado na Bíblia, né? Ele é bem rechaçado. Lá em João, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e ele deixa as ovelhas, foge. O que o lobo faz? E o lobo as arrebata as ovelhas e dispersa as ovelhas. Vejam só, o lobo aqui representam os guerreiros hiperbóreos que têm espíritos despertos. Os guerreiros hiperbóreos, eles têm duas funções e a Bíblia mostra muito claro. Eles pegam as ovelhinhas, acaba com a ovelha na vida da pessoa e mostra para ela que ela não é ovelha e dispersa as ovelhas. Está escrito aqui em João 10, 12. Né? É uma verdade que está na Bíblia. Dispersa as ovelhas das mãos de Jeová, das mãos de Jesus, das mãos do santo curral, do santo local onde elas estão ali presas, né? Então, nós podemos perceber algumas características do lobo que apontam para características do espírito. O lobo ele é valente, ele é guerreiro, ele é feroz, intrépido, viril, ele tem orgulho, tem honra, ele não se deixa domesticar, não se deixa pastorear, ele é hostil, ele é rebelde, ele é insubmisso. O lobo ele tem o seu valor, a sua força, a sua identidade, a sua independência. Embora tudo isso, ele sabe viver em grupos, ordeiros, porém livres. Ele sabe viver na alcateia dele, lá junto com o bando dele. Os espíritos são assim, eles têm o bando deles, eles têm a alcateia deles. Mas só que não existe intruso lá no meio deles. No meio de lobo não tem intruso, você não vai
se envolver com o lobo para domesticar eles, para pastorear eles. Não vai dar certo. Os lobos vão destruir os intrusos. E eles não aceitam ninguém entrando ali para atrapalhar ou ofuscar a identidade deles. Os lobos eles preferem a morte física do que a submissão e a domesticação. Os lobos são seres que vivem livres na natureza, livres da demente criação dos homens das selvas de pedra erigidas por eles nas cidades, né? Juntamente com seus dementes construtores, dominadores e seus dementes sistemas de dominação. Nós, hiperbóreos, vemos essas características de lobo como algo positivo para o espírito. E assim como para o mundo físico são os lobos, assim é o espírito para nós. A Bíblia traz um perfil perfeito exigido por Jesus e por Deus de seus servos. E vamos acompanhar esse perfil para você entender o tamanho do engano que está por trás desse perfil. Lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 3 em diante, vem falar sobre as bem-aventuranças. Para quem não sabe, bem-aventurança significa muito feliz, ser muito feliz. Então lá no versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 11, vai falar de bem-aventuranças. Quem é bem-aventurado? Então vamos só destacar aqui o que é ser feliz para Jesus, para a Bíblia, para o demiurgo. Bem-aventurado os pobres de coração. Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado os mansos. Bem-aventurado os que têm fome, que têm sede de justiça, que são injustiçados, né? Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurado os puros de coração, os pacíficos que não aceitam guerra, luta nem rebeldia, né? Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, que sofrem injustiça na realidade, né? Bem-aventurados são os que são caluniados, são vocês quando serem caluniados, quando serem perseguidos. Vocês devem ficar muito alegres. Aqui fala no versículo 12: exultai-vos, alegrai-vos e exultai, porque grande é vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quer dizer, todas as mazelas desse mundo, todas as coisas ruins desse mundo que o demiurgo, Jesus e o povo chamado por ele, o povo dominador do demiurgo, causam nas pessoas, causam nas nações, a Bíblia diz que o resultado disso é ser feliz, é ser bem-aventurado. Lá em Mateus 5, do 38 em diante, vai dizer o seguinte, vai continuar falando, olha aqui, olha, eu porém vos digo, não resistais ao mal, aceita o mal, né, Jesus está falando. Mas qualquer que te bater na face direita, você sabe o que você tem que fazer? Tirar uma espada e matar ele? Não, 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 não. Oferece-lhe também a outra face. E ao que pleitear contigo, né, é o que quiser tomar, né, de você algo, né? Pleitear significa isso. E quiser tirar a sua túnica, né, roubar, tomar a sua túnica, roubar a sua roupa, né? O que está falando o texto, você deve largar-lhe e dar-lhe também a sua capa. Se alguém quiser te roubar com juros, com empréstimos, com valores exorbitantes de comércio, de negociação, você tem que dar mais é que dá para ele mesmo, dá tudo para ele, que você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, né? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Olha para vocês verem o nível de amansamento que esses versículos traz aos espíritos guerreiros. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Então você tem que dar, não sai correndo não, vai lá e dá e empresta para as pessoas e para aqueles que querem dominar sobre você. Aí aqui outro versículo, dá assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus fala: eu, porém, vou dizer para vocês uma outra mensagem melhor do que essa. Amai os vossos inimigos,
Bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Gente, percebe a brutalidade que é esses textos? Percebem como que anula o espírito guerreiro? Como que nos anula e nos torna presos, sujeitos aos dominadores, ao demiurgo, a Jeová? É uma apologia à debilidade, ao sofrimento, à dor, à fome, ao pranto, à pobreza, à tristeza, à imposição dos dominadores. Lá em Ezequiel 36, 26, vai falar um versículo aqui que eu achei interessante também. Dar-vos-ei um coração novo. Veja bem, o coração original deles não é bom. Então, dar-vos-ei um coração novo. Vamos destruir o original, em outras palavras. E porei dentro de vós um espírito novo. Quer dizer, o espírito original desse ser não vale. O espírito dele não é certo. O original não é certo. Vamos dar um coração novo e um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Olha só, quem tem coração de pedra é guerreiro, é lobo, mas só que o texto está falando aqui que vai tirar o coração de pedra. E vos darei um coração de carne, um coração mole, um coração que submete, um coração de ovelha, não o original. Está entendendo o texto? Lá em Romanos 9, do 20 ao 21, diz o seguinte: Mas, ó homem, quem és tu que replicas a Deus, que questiona Deus? Está falando que não pode questionar Deus, né? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Olha aqui o que é o questionamento que você não pode fazer. Ou não tem o oleiro, que no caso aqui é Deus, né? Poder sobre o barro. Quem é o barro aqui? É o ser humano. Para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. O que o texto está querendo dizer? Se você veio nesse mundo e você é desonrado, você sofre, você passa dificuldade, passa por problemas, passa por necessidades, por dor, sofrimento, tristeza, injustiças, não questiona Deus. Quem é você para questionar Deus? Você é um zero à esquerda, é um nada, é uma ovelha. Quem é você para ficar questionando Deus? Jesus transforma corações de pedra em corações de barro. Entendeu? Está percebendo como que é o engano? Tem esse lado oculto de Jesus não é mostrado nas igrejas. Lá em João 10, vamos falar aqui sobre Jesus como pastor. Em João 10, versículo 11, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E assim segue o versículo. Só que, vamos analisar bem aqui. Qual que é o propósito do pastor? O propósito do pastor é cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas, né? Abençoar as ovelhas, guardar as ovelhas, segundo o sistema religioso. E Jesus é o bom pastor, né? Ele protege as ovelhas dos lobos, dos predadores, né? Agora eu te pergunto, qual é o propósito da ovelha para com o pastor? O propósito da ovelha para com o pastor é que o pastor vai usar a vida das ovelhas através da lã, a energia que as ovelhas têm, o pastor vai usar essa energia enquanto ele puder. E quando ele não querer mais a lã delas, quando ele estiver cansado delas, elas estiverem velhinhas, o que ele vai fazer? Ele vai sacrificar a ovelha. Pastor sacrifica a ovelha. A ovelha foi criada para ser sacrificada também. Ele vai comer a ovelha. Ele vai se alimentar da carne da ovelha e vai usar a pele dela para agasalho. Esse é o animal que a Bíblia compara os servos de Jesus para com Jesus. São ovelhas. Ninguém fala disso no sistema religioso, né? Então, quando você se funde
A Jesus, a Jeová, é a mesma coisa de você ser consumido, como uma ovelhinha, o pastor vai te consumir. Aí você vai ser feliz, porque a carne sua, a vida sua vai estar agora dentro do pastor, você vai ser um só com o pastor. Só que você deixa de existir, né? Apocalipse 2, do 26 ao 7, diz o seguinte: vamos ver outro lado de Jesus, que não se mostra em lugar nenhum, né, que não se evidencia nesses lugares aí do sistema religioso. Apocalipse 2, do 26 ao 27. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ó. E com vara de ferro as regerá. Isso aqui está falando de dor, de tristeza, de injustiça. Quebrando-as quem? As nações, de modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai para quebrar as nações, como o oleiro faz com o barro, eu vou dar também àqueles que se submetem a mim. Só que esses que se submetem a ele não é o povão, não. É o povo eleito e escolhido de Jesus, do Demiurgo e de Jeová. Aqui quem está falando nesse versículo é o próprio Jesus, lá em Apocalipse. E olha, esse Jesus, ele vai vir no final dos tempos, para quem não receber, não se submeter a ele. Olha aqui o que diz 2 Pedro 2,6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-a como exemplo do que acontecerá com os ímpios. Sodoma e Gomorra se tornou exemplo para com o que acontecerá com os ímpios. O que acontecerá com os ímpios? Serão queimados, serão eliminados, serão oferecidos em holocaustos a Jeová, assim como Sodoma e Gomorra foi. 2 Pedro 3,7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha aqui o que Jesus vai fazer para com as pessoas no final dos tempos. 2 Pedro 3, do 10 ao 12. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída. A terra e tudo que nela há. Não esqueça que os homens que vão estar aqui vão ser consumidos, vão ser destruídos, esperando o dia de Deus. E apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derretendo pelo calor se desfarão. Esse é o Jesus que vai vir na segunda vinda dele, que eles pregam na Bíblia deles. Apocalipse 11, 18. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os santos e os que temem ao teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Não pense que esse aqui é a senhorinha que está lá na igreja orando, que está buscando Jesus, que está buscando o demiurgo. Não pense que esse daqui é os servos que ficam aí clamando, esse povo sofrido aí de todas as religiões. Esse povo que vai ser abençoado são os 144 mil escolhidos por Jeová. Está lá em Apocalipse. É uma turminha só. É aquele povinho que ele já tinha prometido para aquele cara lá no começo do áudio vídeo aqui que nós falamos. Ele e a descendência dele, o povo eleito, o povo escolhido dele. Então não pense que esse Jesus bondoso que é mostrado nos evangelhos, ele só tem esse negócio de bondade, mas é uma bondade falsa que nós já mostramos. Ele vai vir para matar mesmo, para queimar, para oferecer em holocausto para o Deus dele. Ser lobo ou ser ovelha? Eis a questão. Você que decide. Eu já decidi. Eu sou lobo. Eu sou perfil lobo. Eu prefiro a morte, a destruição desse corpo físico da matéria do que me submeter a Jeová, aos seus dominadores e a esse Jesus enganoso dele.
Próximo vídeo eu estarei falando a respeito do verdadeiro Cristo, porque tem um verdadeiro Cristo, o qual Jesus plagiou. Não vai dar tempo de eu falar nesse mesmo áudio aqui, nesse mesmo áudio-vídeo, porque vai ficar muito comprido. E eu já peço desculpas aos inscritos do canal, porque esse ficou o vídeo maior que eu fiz até hoje, mas dado a necessidade, foi preciso. Então, eu reafirmo, para você entender melhor, a fundo, esse assunto que eu estou falando e outros semelhantes, você teria que ler mais de 5.000 livros. Agora, para simplificar, foi dado um presente à humanidade. Esses 5.000 livros de esclarecimento da verdade, de revelação da verdade, foi sintetizado em um livro só, chamado O Mistério de Belicena Vilca. Se você se interessar em ler esse livro, em adquirir o PDF gratuito do livro, O Mistério de Belicena Vilca, chama no telefone, WhatsApp ou Telegram, que vai estar aparecendo agora aí na tela do vídeo, que eu vou estar enviando para você o PDF gratuitamente. No mais, eu agradeço e até a próxima.